Então, a pergunta é do Carlos, de Guarulhos. O Carlos quer saber até onde a vista vai. Ela vai ser, ela está sendo a estreia em São Paulo. Isso vai para outras cidades também ou vai ser só em São Paulo? Bom, Carlos, num primeiro momento, o espetáculo Até Onde a Vista Alcança fica somente em São Paulo. Óbvio que com um tema desse a gente pretende sempre apresentar em locais pelo interior, pelo menos de São Paulo, para poder aproveitar o tema, né, as pessoas poderem ter um conhecimento maior a respeito. Mas até agosto nós ficamos em São Paulo e algumas cidades já estão. Santos, por exemplo, embora seja litoral, não é o interior, mas Santos já se comunicou com a gente, estão querendo que a gente faça uma ou duas apresentações lá. E algumas cidades, Ribeirão Preto, algumas cidades estão procurando a gente. Vamos ver se dá certo, mas ainda não tem uma agenda montada. Bem, nós temos aqui 9 fotos do espetáculo, vamos começar a mostrá-las para que vocês possam ter dimensão plástica do espetáculo, porque um espetáculo dessa magnitude é muito importante ter não só conteúdo, mas também transmitir na linguagem cênica também todo o seu conteúdo. Vamos lá. Ei, o Coronel. O Coronel está demais. Wagner Vaz e Antônio Neto. Antônio Neto do lado esquerdo. Isso, do lado esquerdo. Antônio Neto faz o Jorge Peão, que é o personagem central. Essa história é uma história verdadeira. É a história da família da Marcília Rosário, que é a esposa do autor, do Reinaldo Santiago. E o Jorge Peão era o pai dela. Ah, tá. Então o Antônio Neto faz o Jorge Peão. E o Godêncio, que é esse mais famoso como Gordêncio. Olha o bullying. É o vôlei. Bom. E ainda cenas deles. Vamos outra, por favor. Olha só, o nosso, o rei da propriedade é bem arrogante, não é? Ele é bastante. Bastante Ele é arrogante. bastante arrogante. Ele... Em primeiro lugar, eu queria dar boa tarde aos nossos internautas, que eu acabei esquecendo. E eu queria falar um pouco sobre como foi para você, porque eu sei que a sua carreira começou como ator, não é? Como foi para você a sua trajetória como diretor? Qual foi a sua primeira peça? E qual foi a sua reação ao dirigir essa primeira peça? Tá. Na realidade, assim, eu sempre tive esse lado diretor, sempre fui. Então, desde criança eu brinco lá no... Gosta de mandar. Eu lá no escritório eu brinco que eu falo, eu nasci e morei num prédio aqui no Bexiga, e na Rua da Abolição, e eu que organizava toda a brincadeira, fosse ela qual fosse, eu que organizava, eu era o organizador de tudo. Então, desde criança eu já tinha essa coisa, eu dirigia, fazia muito teatrinho. Eu sempre era o diretor do teatrinho. Eu era o ator, mas eu preferia dirigir. Quando tinha espaço eu entrava como ator. Então, eu sempre tive essa tendência para a direção. Obviamente que a gente desconhece, né? Ainda mais nos anos 70, já era o ator quem comandava a cena. Então a gente acaba enveredando para ator e tal, mas o ator ele é um pouco mais esquecido. O que eu faço mesmo é direção. Então, assim, se você for me perguntar qual é a primeira peça que eu dirigi, talvez tenha sido Os Três Porquinhos lá no prédio. Você recebeu elogios da crítica com o espetáculo Castro Alves Pede Passagem. Sim. De Gianfrancesco Guarnieri, exatamente. Espetáculo importantíssimo. Então, como você se sentiu ao receber ao ser elogiado pela crítica? E eu queria saber, isso enriqueceu muito o seu lado profissional? Só para lembrar, quem fez esse espetáculo também foi Antônio Fagundes. Foi Antônio Fagundes. Na primeira versão. O irmão do Zanoni, que era o Castro Alves. Sim. Zanoni Ferrite e Castro Alves. Isso. Eu assisti essa primeira versão. Eu vi. Você viu também? Eu vi. Eu assisti essa primeira versão algumas vezes e esse espetáculo foi o que me impulsionou para o teatro, na realidade. Foi? Foi esse espetáculo. Eu tive o prazer de assistir, depois tive o prazer de montar isso para o Guarnieri, para a família dele.
foi esse espetáculo que eu assistia, eu ia no Paulo Leyró, quando a temporada do Paulo Leyró. Que era lá no Santo Amaro. Lá em Santo Amaro. Eu ia todas as apresentações, ficava na beira do palco, eles ficavam olhando para mim, e eu ficava de boca aberta, eu dizia, vou fazer isso um dia na minha vida. E fiz. E deu certo. Montei algumas vezes Castro Alves Pé de Passagem. A última vez, infelizmente, que foi em 2005, quando o Guarnieri faleceu. E eu vou te contar uma coisa, Carmen. O que mais me modifica a minha carreira, a minha profissão, o meu modo de ser, não é muito a crítica, mas sim o público, o que o público fala. A crítica que eu recebi em 2005 foi extremamente positiva, agradeço essa pessoa até hoje, mas para mim valeu mais a opinião dela como pessoa do que como crítica. Não foi o fato dela publicar a opinião dela que me valeu alguma coisa, mas sim a opinião dela, que é a Maria Lúcia Candeias, uma amiga nossa, um beijo para ela, e isso me vale mais. Então, assim, eu recebi alguns elogios quando eu montei Bar do Hotel em 2002, ou antes até um pouco. Eu também, a crítica foi muito positiva para a gente e o público foi mais positivo. Então eu tinha casa cheia todos os dias, embora fosse um espaço pequeno, mas eu tinha casa cheia com pessoas, diretores, eu assistia, artistas, e essa opinião deles era mais importante do que a crítica escrita, do que isso é só consequência de um trabalho, né? Mas isso te deu um incentivo para... Sempre incentiva, né? Sempre para poder... Sempre é gostoso você ouvir um elogio. O que é alguma diferença entre atuar no Rio de Janeiro e atuar em São Paulo? Eu acho que sim. Qual é a diferença? Eu acho que, por exemplo, poder fazer teatro. O Rio de Janeiro, hoje em dia, você não consegue mais fazer teatro. Ou são aqueles grupos de artistas consagrados, que vêm da televisão, da mídia, entendeu? Aqui em São Paulo você tem a chance do experimento. Você tem muito espaço, muito local para colocar o seu trabalho, para apresentar. E essa coisa do experimento, você testar coisas novas, formas novas de fazer teatro. No Rio de Janeiro você não tem espaço para isso. Isso foi superado. Tem uns teatros O Rio de Janeiro há importantes. mais para Por exemplo, televisão mesmo? Não há espaço para teatro, há Tem, mais para... tem teatro sim, mas grupos mais concentrados. Não tem pequeno, médio e tem ou grande porte ou não existe. Entendeu? Não tem aquela Lá os coisa atores pequeno são porte mais pra mesmo para conseguir televisão, é ir isso? galgando a maioria estão ligadas à TV. Não, tem que sobreviver. Tem que O sobreviver. Rio tem bastante teatro, bastante musical, não sei dele negócio, mas tudo com grandes elencos. Voltando ao espetáculo que vocês estão fazendo, até onde a vista alcança. Quanto tempo esse espetáculo deve ficar em cartaz? Ele estreia dia 4 de julho, às 21 horas, no Teatro Comune, que fica na Consolação, número 1218. A capacidade são 84 lugares. Tem um lugar para portador de necessidades especiais. A temporada é sábado e domingo, sempre. Sábado e domingo. Sábado às 21 e domingo às 19 horas. Tá. A previsão do espetáculo ficar em cartaz... A primeira temporada dele é até 2 de agosto. A gente está negociando com o teatro, ver se a gente consegue depois voltar com esse espetáculo. E estamos vendo algumas cidades do interior. Não sei se com todo o elenco, se os 50, mas pelo menos uma parte a gente poder ir para fora da cidade. Esses 50 atores, todos eles vivem de teatro ou tem muito liberal? Não, a maioria é liberal. Nós temos uma parceria com uma oficina de atores do Rio de Janeiro. Sim. Essa parceria nos permite utilizar, na realidade, nós pegamos esses atores da oficina de atores do Rio de Janeiro, eles se juntam numa cooperativa e a produção financeira do espetáculo é deles. Tá. Então, eles investem no espetáculo, que é a forma que você tem hoje em dia de você poder estar em cartaz, de você estar em vitrine. Mas vocês não têm nenhum apoio publicitário? Não, nenhum. Nada. Nem aquelas leis que quebram galho, nada disso? Nada, porque isso tudo você precisa ser amigo do rei, a gente não é amigo do rei. E tem que passar pela área de marketing que manda. Exatamente. E pergunta, tem aquele e-mail também, aquela bonificação que vai haver? Exatamente isso. É uma pena, né? As leis de incentivo no Brasil em geral são ainda muito mal feitas. Né? Como é? Desculpa. Vai você.
Como é trabalhar formando atores? É maravilhoso, né? Porque o Wagner falou agora há pouco da pesquisa, né? Que São Paulo permite. E quando você trabalha com atores jovens, não só jovem na idade, mas jovem na profissão, você te permite uma pesquisa maior, né? Ele se joga mais, ele se entrega mais, porque ele não questiona, né? A gente, depois de velho, fica burro, né? Então a gente questiona tudo, a gente já discute, não é tudo que a gente se permite. E o jovem, na carreira, ele se joga, ele permite... Você acha que esses jovens contribuem para a sua renovação? Total, total. Eu hoje sou um diretor totalmente diferente do que eu era há 5 anos atrás, por exemplo, em função desses jovens. Eles me fazem rever um monte de coisa que eu fazia, que eu pensava lá atrás e que hoje em dia eu vejo que não funciona, ou que não é interessante, ou que pode ser diferente, pode ser melhor.